luta do século, rinha de bilionários, duelo de titãs. Essas são algumas das legendas atribuídas à disputa aberta entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg, acirrada desde que o CEO da Meta anunciou o lançamento do Threads, concorrente direto do Twitter que veio para depenar o passarinho azul de forma fulminante. A animosidade entre os magnatas atingiu o ápice, extrapolando a esfera mercadológica e escalando para as vias de fato, com Musk desafiando Zuck à luta corporal no ringue. A repercussão foi tanta que o dono do UFC, Dana White, anunciou ser real a intenção da peleja entre os ricaços, em evento de gala do Ultimate Fighting, que já teria até data para ocorrer e que, segundo o próprio Dana, deverá acontecer no palco épico do Coliseu. Fora do octógono, a briga segue intensa e ganhou um novo round, com Elon Musk ameaçando tomar medidas judiciais contra Zuckerberg, alegando violação de segredos industriais com a contratação de ex-funcionários do Twitter para a elaboração de modelo do Threads. Mas essa foi apenas uma das ações oportunistas tomadas pelo CEO da Meta, aproveitando uma coletânea de falhas do Musk no comando do Twitter e a consequente insatisfação generalizada dos seus usuários. Com uma sequência de jabs bem aplicados, Zuckerberg partiu para cima e o Threads conseguiu a marca histórica de 100 milhões de usuários em apenas 5 dias, superando as expectativas dos criadores, quebrando o recorde do ChatGPT e atingindo quase metade dos usuários ativos do Twitter logo após o lançamento. O sucesso foi tamanho que a equipe aumentou a projeção de crescimento para 200 milhões de usuários ainda em 2024. A reação raivosa do oponente, na verdade, indica que ele sentiu o golpe, mas não ficou nas cordas e, menos de uma semana após o lançamento da plataforma rival, contragolpeou anunciando um programa de monetização para criadores de conteúdo no Twitter, além da expansão do limite de verificações pagas de perfil em 50%, o retorno do selo de verificação de milhares de perfis que o haviam perdido, e até o rebranding da marca, com um lacônico X substituindo o famoso passarinho azul. Mas, até que ponto ainda há margem para reações? Até onde vai o fôlego do Threads pós-lançamento? A nova rede social, de fato, tem potencial para acabar com o Twitter X ou ambos devem continuar coexistindo? Eis o X das questões, que abordaremos a seguir. Olá! Bem-vindo ao futuro! Eu sou a Pitonisa e você está no Delphos Data, seu canal de informações e análises no mundo das tecnologias. O lançamento mundial do Threads no último dia 5 atiçou a internet e deixou claro se tratar de um evento com real potencial para desbancar a hegemonia do Twitter, após ter sido completamente desfigurado pelo novo dono que optou por desconstruir uma marca referência, com hegemonia construída em 17 anos de reinado absoluto em sua modalidade. Lançado em março de 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams, com o objetivo de criar uma plataforma de microblogging que permitisse aos usuários compartilhar mensagens curtas e atualizações em tempo real, o Twitter atraiu de imediato o interesse do grande público, sobretudo de artistas, jornalistas, políticos e figuras públicas em geral, como modalidade de transmissão a nível mundial da informação de forma direta e instantânea, atraindo por tabela uma legião de pessoas comuns que passaram a ter na rede uma referência de informação instantânea com credibilidade. A plataforma se tornou tão relevante que passou a ser comum eventos históricos serem noticiados em primeira mão no Twitter, antes da mídia tradicional. E os Trend Topics viraram métrica de referência, na qual canais tradicionais de imprensa passaram a se basear para acompanhar o que acontece no mundo em tempo real. Para além das notícias, tornou-se também um meio de interação direta do grande público com artistas e figuras públicas de referência em diversas áreas. E uma destas ilustres figuras no microblog era exatamente ele, Elon Musk, o excêntrico bilionário fundador da Tesla e SpaceX, Neuralink e outros empreendimentos de grandes magnitudes, se tornou figurinha cativa no Twitter, usando a plataforma de forma assídua para divulgar seus projetos, interagir com fãs e seguidores, provocar concorrentes e, claro, causar polêmicas com suas inúmeras declarações controversas.
Entre elas, tornaram-se recorrentes críticas ao que chamava de padrões politicamente corretos da companhia. Até que em 2020 o bilionário surpreendeu o mundo ao anunciar que havia comprado a plataforma por 44 bilhões de dólares, alegando que queria torná-la, abre aspas, mais livre e democrática. Fecha aspas, na prática acabando ou restringindo a moderação de conteúdo. Muitos viram nessa compra muito mais um capricho ideológico do magnata, que se declarava contra as políticas de verificação de fatos e remoção de postagens falsas ou ofensivas que o Twitter vinha adotando, do que propriamente um plano estratégico comercialmente justificado, suposição que se mostrou plausível com a sequência de declarações e ações atabalhoadas do CEO no comando da empresa. O bilionário Elon Musk provocou a revolta dos usuários do Twitter no mundo inteiro ao limitar temporariamente a visualização de postagens. A rede social começou a cumprir a ameaça de seu dono Elon Musk de retirar o símbolo de quem não pagasse por ele. Com isso, a certificação da informação deixou de seguir critérios tradicionais como autoridade temática reconhecida, formação profissional, relevância e número de seguidores das fontes. E o pagamento de $8 passou a ser o critério de verificação e validação da informação, numa espécie de mercantilização barata da autoridade. Outra medida para lá de polêmica foi o desbloqueio de contas suspensas sabidamente por espalharem discurso de ódio, ataques pessoais e teorias da conspiração. A principal delas, do ex-presidente Donald Trump, havia sido suspensa de forma permanente após posts de incitação à insurgência antidemocrática, no episódio de invasão ao Capitólio que resultou em depredação e 5 mortes. Por falar neste episódio, Musk também foi criticado por ter amenizado a atuação de um membro do grupo conspiracionista e supremacista QAnon, que se tornou personagem emblemático da invasão, quando, fantasiado com indumentárias bovinas, foi preso, acusado de 4 crimes federais. Como se não bastasse, o novo dono do pedaço não se limitou à defesa dos conspiracionistas, tendo ele próprio, em diversas ocasiões, proferido opiniões igualmente conspiratórias e ofensivas. Em uma destas ocasiões, disparou contra a jornalista Mariana Spring, da BBC. Especialista em pesquisas sobre discursos de ódio e desinformação nas redes, a jornalista havia divulgado o resultado de pesquisa investigativa que detectou centenas de contas do Twitter anteriormente suspensas por discursos de ódio, supremacismo, teorias conspiratórias e afins, e que foram reativadas após a aquisição da plataforma por Elon Musk. Na sequência do tweet de Musk contra Mariana, seguiu-se o efeito chamado apito de cachorro. Como seguindo uma ordem implícita, perfis promoveram uma onda de ataques à jornalista, que afirma ter tentado sem sucesso utilizar as ferramentas de denúncia da plataforma, e recebido de insiders do próprio Twitter a informação de que não poderiam mais protegê-la de tais ataques. Coincidência ou não, após a publicação da matéria pela jornalista, pelo menos metade do quadro profissional da empresa foi demitida por Elon Musk, que parece de fato determinado em transformar a maior rede mundial de microblogging em seu cercadinho cativo para a proliferação de discursos e teorias condizentes com sua visão personalíssima de mundo. Em entrevista à CNBC há cerca de 2 meses, o CEO já havia dado claros sinais de sua real intenção com a aquisição. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Okay. O resultado da coletânea de bizarrices foi a perda de credibilidade da plataforma. Com saída em massa de formadores de opinião, o baque na receita de publicidade e no valor de mercado da marca. Se os erros em série pareciam um presente de bandeja aos concorrentes, a demissão em massa de profissionais qualificados talvez tenha sido a cereja que faltava no bolo. E o Zuckerberg parece ter aceitado de bom grado a gentileza, tendo admitido dezenas de seus ex-funcionários, segundo a alegação do Musk. A Meta nega as acusações, mas a verdade é que o Musk se comporta como um lutador que abaixa a guarda, faz provocações, dança na frente do oponente e depois ainda tenta apontar um culpado por ter sido alvejado. Esta talvez tenha sido a tempestade perfeita que Mark Zuckerberg precisava para se reposicionar no mercado. Embora Musk possa estar furioso com seu oponente, ele só pode culpar a si mesmo pela queda do Twitter.
Desde os incontáveis escândalos do Facebook na década de 2010 e do fracasso do metaverso, Mark Zuckerberg provavelmente estava ansioso por uma oportunidade de rebranding pessoal. E Elon Musk acabou de impor-lhe uma irrecusável chance com a possibilidade escancarada de transferir a grande parcela insatisfeita com os rumos extremistas de sua plataforma, permitindo a Zuckerberg colocar-se como alternativa responsável e moderada ao que se tornou o Twitter. Vale lembrar que outras tentativas já haviam sido empreendidas antes do Threads, mas qualquer iniciativa concorrente esbarraria no imenso obstáculo de enfrentar do zero um verdadeiro gigante, com centenas de milhões de usuários ativos. Com alguns bilhões de usuários somados nas diversas plataformas da Meta, Zuckerberg tinha o recurso que faltava, e talvez tenha esperado o timing perfeito para aplicar seu golpe, explorando a vulnerabilidade do oponente após sucessivos erros. Com a migração automática, angariou 100 milhões de usuários nos 5 primeiros dias, ainda que tenha havido uma esperada queda nos perfis ativos nos dias seguintes, por se tratar de uma versão inicial limitada, mas que deve expandir gradativamente daqui para frente. Em resumo, o cenário se tornou extremamente desfavorável. O risco de nocaute parecia uma questão de tempo e o Space Cowboy parece ter percebido que estava mandando mais um empreendimento para o espaço. Nesse caso, no pior sentido não literal do termo. Talvez por isso mesmo tenha ele próprio se antecipado na autodestruição do Twitter, anunciando que não mais se tratará de um microblogging, mas uma plataforma multifunção cujas reais finalidades nem eles próprios parecem saber de fato. Anunciaram um X-tudo, que na prática, diante de identidade e objetivos tão genéricos e indefinidos, ainda não significa nada. Elon Musk parece ter conseguido o impossível. Transformou uma marca mundialmente respaldada e culturalmente adaptada em uma nulidade absoluta, no que especialistas do ramo estão chamando de branding suicide, ou suicídio de marca, em português. E se ainda paira alguma dúvida sobre possíveis intenções estratégicas justificáveis por detrás da ação do Musk, deixemos com um especialista do ramo, diretor da Forbes, a análise técnica. I think that it would be hard to see this as anything but another example of extraordinary arrogance wrapped in a bit of marketing, more than a bit of marketing ignorance. Além disso, seu comportamento era tão abertamente depravado e o Twitter se tornou tão tóxico que ele fez uma plataforma de Zuckerberg parecer boa em comparação. Mas não podemos perder de mente que do outro lado do ringue tem alguém cujo cartel inclui a aniquilação de concorrentes pela aquisição ou inviabilização, como Orkut, Snapchat, Instagram e WhatsApp. Além de processos judiciais por violação massiva de dados privados de milhões de usuários e interferência indevida em processos democráticos. E a concentração de mais uma modalidade de social media no portfólio da Meta aponta para a construção de um verdadeiro monopólio das redes sociais. Do outro lado, dono de empreendimentos bilionários em diversos setores e com o plano anunciado de uma ferramenta faz tudo nas redes, Musk sinaliza disputa com a mesma intenção monopolista. Diante de tal cenário, somado ao desenvolvimento acelerado de sistemas de inteligência artificial fortes, alguns autores alertam para a tendência altamente concentradora de poder econômico e de controle social nas mãos de um punhado de bilionários deste setor, num contexto de capitalismo tardio que denominam como tecno-feudalismo. Numa era em que a dita mão invisível do mercado dá lugar à figura hiperexposta dos CEO celebridades, com suas legiões de servos voluntários, usuários tão dependentes de seus domínios para a execução de tarefas da vida cotidiana, que seus dados íntimos pessoais e, em certo aspecto, suas próprias vidas, se confundem com as propriedades dos seus senhores. Mas não aprofundaremos o tema neste vídeo. O citamos apenas como pretexto para endossar a intenção e sugerir aos aspirantes a senhores neofeudais, já que vão lutar no Coliseu, em disputa direta por quem dominará mais servos num possível governo mundial tecnofeudal, que tal fazerem a moda medieval? Se a história se repete como farsa ou tragédia, que pelo menos desta vez, na sociedade pós-moderna do espetáculo, sejam os soberanos a se degladiar em praça pública, e nós a assistir.
Tudo pelo entretenimento. Afinal, essa é a típica ocasião em que é preferível torcer pela briga. Concorda? Então pegue sua pipoca e nos acompanhe para novidades dos próximos rounds logo a seguir. Um abraço e até breve.